Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, 20 horas, nós temos o nosso encontro marcado. Abrimos nossos lares, convidamos Jesus para fazermos o nosso evangelho no lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e é uma alegria estarmos juntos. Final de noite de domingo, o último domingo do mês de julho, hoje, dia 30 de julho de 2023. Estamos já encerrando mais um mês do ano e nós vamos saudando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e saudamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Mariana Fosati. Boa noite, Maria Dolores. Aproveitamos para lembrar, boa noite, Sueli Reis, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada, ao final nós receberemos o passe magnético espiritual, e também para aqueles que vão nos assistir depois, nós fazemos o mesmo convite, mantenham-se em sintonia com a mesma fé, com a mesma esperança, coloque o seu copo de água, a sua garrafa, e abram seus corações para receber. Boa noite, Regina Carósio, seja muito bem-vinda. Família tão querida, sempre aqui conosco. Amigos, faltam apenas 3 minutinhos para as 20 horas. Então, nós vamos preparando o nosso ambiente. Boa noite, Eudócia Reis, diretamente lá dos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Eudócia. Boa noite a minha xará também, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Leila. Seja muito bem-vinda. Geraldo Rodrigues também. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos juntos. Quem desejar, pegue os seus evangelhos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, salvo engano. É o capítulo 3, né? É. Capítulo 3... Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós vamos ver o item 5 do capítulo 3. Então, peguem os seus evangelhos, quem desejar, para fazermos juntos o evangelho no lar. E enquanto os amigos vão chegando, nós sempre gostamos de lembrar a importância de realizarmos o evangelho. Muitos de nós espíritas, mesmo às vezes espíritas já de longa data, não fazemos o evangelho. E o evangelho é uma proteção, não somente para o nosso lar, mas também para todos aqueles que se encontram à nossa volta. Imagine se todo o nosso planeta tirasse esse momento de conexão com o Pai. Nosso planeta já estaria bem mais harmonizado. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Então, amigos, falta um minutinho, nós vamos colocando o nosso copinho, a nossa garrafinha de água, pegando o nosso evangelho, mantendo a nossa sintonia, convidando Jesus e os emissários do alto para os nossos lares, para que possamos agora juntos fazermos essa transformação, tanto nas nossas vidas quanto nos nossos lares, mas também contribuindo para o bem-estar da humanidade. E para aqueles que têm crianças, façam o evangelho também, escolham um dia da semana, um horário propício às crianças e façam um evangelho adequado à idade infantil. Nós temos muito material na internet, livros infantis, espíritas, que podemos utilizar para esse momento tão especial. Devemos fazer como Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então, amigos, são exatamente 20 horas, nós vamos pegar aqui, como ele sempre está pertinho da gente, nós pegamos esse aqui, que é o livro Vinha de Luz, Emmanuel,
Francisco Cândido Xavier, e vamos abrir aqui numa mensagem para dar início à nossa noite. Abrimos na mensagem 129. A mensagem 129 do livro Vinha de Luz, ele tem o título Serviço de Salvação. É uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículos 21. O benfeitor nos traz a seguinte reflexão: os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita. Vejam, em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículos 21. Amigos, vamos orar, dando início a mais esta noite, quando abrimos nossos lares e os nossos corações para receber Jesus. Com gratidão, nós pedimos, Senhor, toca os nossos corações, para que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas. Nos auxilia para que na nossa caminhada nós possamos estar sempre buscando a Ti.
iniciamos mais esse encontro espiritual, agradecendo aos benfeitores amigos que se encontram conosco, aos nossos anjos protetores das nossas vidas. E dando início, nós só podemos dizer: se conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos e amigas tão queridas, tão especiais, boa noite, Flávia Svensson, Rita de Cássia, a nossa querida Niva de Zé Duque, Suzy Giovanoni, esses amigos, amigas que fazem parte da família do SEAC de Olambra, uma família fiel, estamos sempre conosco, estamos sempre juntos nesses encontros espirituais. E nós vamos iniciar o nosso evangelho para aqueles que, porventura, desejem pegar o seu evangelho. Estamos no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e nós vamos dar continuidade, cumprimentando, antes de iniciarmos, a nossa querida Tassimara. Boa noite, Tassimara. Seja também bem-vinda. Então, Roberto, com a palavra. Muito obrigado. Já que a Leila nomeou a cada um, é desnecessário repeti-los, mas é sempre um prazer nos reencontrarmos, amigos e amigas queridos. E aqui vamos, neste momento, recordando a nossa reflexão no dia 16, quando iniciamos o tópico de... o tópico 3, né? O tópico 3. Que é diferentes categorias de mundos habitados. Ok, diferentes categorias do mundo habitado. Lá nós recordamos que ainda há uns mundos inferiores à Terra. Eu confesso que quando eu li isso eu fiquei muito alegre, porque já superamos, todos nós que aqui nos encontramos, aquelas etapas anteriores do mundo primitivo, né? Ou dos mundos primitivos. E diz que à medida que nós desenvolvemos a vida moral, diminui a influência da matéria sobre nós. Olha que interessante. Então é necessário a conquista das virtudes, porque elas é que nos qualificam moralmente a mudarmos de degrau evolutivo. E também vimos no item 4 sobre os chamados mundos intermediários, né, onde se mistura o bem e o mal. E embora não se possa fazer ainda dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se também, e deve ser feito, aqui o fazemos, um estado em que se acha da destinação que trazem, tomando a cada um as suas referências, porque trazemos diferentes bases e matizes mais salientes, e desta forma, então, categoriza-se esses mundos como o mundo primitivo, que é aqueles destinados às encarnações primeiras, né? Os mundos de expiações e provas, e ainda os mundos de regeneração, que é o nosso próximo estágio. E ainda, claro, que acima existem outros, como os mundos celestes ou divinos, que são habitados por espíritos depurados. E aí reina exclusivamente o bem. Então, a Terra, por ora, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aqui vive o homem a braços com tantas misérias. E, às vezes, a gente, no momento de fraqueza, nos permitimos duvidar de que o mundo irá melhorar, né? Mas não dizem-nos aqueles que têm um olhar único sobre a existência material, cuja vida é mediada entre o berço e o túmulo, diz assim: não tem jeito, o mundo está cada vez pior. É que as nossas referências ficaram perdidas lá no passado. E a doutrina espírita tem um condão de nos recordar estes momentos lá de trás, né? Agora, hoje, vamos, continuando, falar sobre no item 5, os espíritos que encarnam o mundo inferior. Então, esses mundos não se acham eles necessariamente presos indefinidamente, nem nele atravessa todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Eu aqui destaquei que nem nele atravessam todas as fases do progresso. Assim é que nós,
já habitamos um mundo inferior ao nosso e até a própria Terra, mas não necessariamente que tenhamos caminhado todas as etapas de nossa jornada até hoje no único planeta. Imagine-se dizer, eu habitava a Terra quando ainda era planeta primitivo. Provavelmente não, porque esse estágio nós já deixamos lá atrás. E aí vamos ter que recordar que os mundos eles são categorizados. Então poderemos ter habitado mundos com as características da nossa Terra primitiva, mas não necessariamente tenhamos nele desenvolvido todas as experiências que nos levam ao atual estágio, porquanto sabemos que somos muito lentos no evoluir. Nós andamos a passos de tartaruga. Então, milhares de anos são necessários para que nós possamos mudar esse estágio evolutivo, com a aquisição sempre das virtudes, que nos categorizará moralmente a habitarmos um globo ou um orbe apropriado, condizente com o nosso grau evolutivo. Eu quero abrir aqui um parêntese para cumprimentar o nosso querido neto, que está aqui conosco. Boa noite, Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Um abraço aí para todos do Rio, estamos morrendo de saudade de você. Olambra te espera. Mas nós estamos dando continuidade hoje para quem está chegando, às vezes pela primeira vez, o que vai nos assistir posteriormente, pela primeira vez, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, estamos vendo o item 5, que é a continuidade desse subtítulo, desse subitem, que é as diferentes categorias de mundos habitados. É interessante que, inclusive, hoje eu vi uma notícia assim rápida, mas, salvo engano, agora eu não vou falar muito para não falar coisa errada, mas diretamente lá da terra Vamos provocar, do Arnaldo, da Eudócia, diretamente dos Estados Unidos. Agora eu não tenho muita certeza se é a NASA, enfim, mas eles vão falar sobre, iriam fazer revelações sobre esses mundos. Então, vejam, aqui Kardec ele vem falando que os espíritos, conforme o Roberto falou, que encarnam em um mundo, não se acham a eles presos indefinidamente. Então, nós, também como o Roberto já acabou de colocar, podemos já ter vindo reencarnar aqui na Terra, vindo já de outros planetas. Não necessariamente termos o nosso início ter sido aqui no planeta Terra. E, nesse contexto, quando a gente vê a Revista Espírita, e para aqueles que, porventura, ainda não tiveram oportunidade de ler as revistas espíritas trazidas por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, até o último mês, quando ele desencarna, 1869, março de 69, tem em vários momentos, espíritos se manifestando e ali falando. Eles já tinham sido da Terra, mas agora eles estavam reencarnados em outros planetas e comentando, inclusive, como seriam esses outros planetas. Eu vou abrir mais um parêntese aqui, porque a Eudócia entrou lá no Instagram. Aí pergunto a vocês aí, pelo Facebook, está o vídeo, o áudio, a imagem, está tudo perfeito aí pelo Facebook, porque quando vocês saem de um para o outro, eu fico preocupada se está acontecendo alguma coisa. Então, quem está aí pelo Facebook, me digam se está havendo algum problema no som e na imagem. A Josi Paulina. Então tá ótimo. Muito obrigada, Josi. Seja muito bem-vinda. A Inês também disse que está perfeito. Boa noite também, aproveitando para o Luiz Alberto Ferreira, diretamente de Itanhaém, litoral de São Paulo. Então tá ótimo. Então, nós vamos voltar à nossa reflexão, mas vejam, então o que Kardec aqui está falando com relação a essas diferentes categorias de mundos habitados, dizendo que o espírito, ele não quer dizer que ele vai ficar preso indefinidamente.
Inclusive, se a gente não está muito satisfeito aqui, não está com muita paciência, ainda mais nós brasileiros, que somos os primeiros em número de ansiosos do mundo, temos que fazer o quê? Se queremos ir para um planeta mais evoluído, mais rápido. Não queríamos esperar esse planeta de regeneração. Pensem, o que vocês acham que precisamos fazer para sairmos daqui para um planeta melhor? Mas, Roberto, continue. Ok, eu vou fazer uma pequena digressão a propósito do nosso sistema solar, que o nosso Sol pertence a esta casa planetária, né? A esse sistema solar. E nós, então, vamos até ajudar o pessoal da NASA, se eles estiverem ouvindo aí, vão deitar olhos curiosos, como eu disse. O Sol, ele está num processo constante de esfriamento, então perdendo energia. Logo, aqueles planetas que se lhe acham muito próximos, hoje muito quentes, ainda impossível a vida orgânica, milênios adiante dessa época em que vivemos, eles estarão em condições favoráveis como a Terra, assim como a Terra estará tão fria que não será permissível, admissível, a vida orgânica como aí temos hoje. É uma curiosidade científica que eu tenho, estou compartilhando com vocês. Mas aqui, voltando ao item 5, os Espíritos nos esclarecem, através de Kardec, dizendo quando, em um mundo, eles que os Espíritos, né, alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. É compreensível que assim seja. E nós até observamos que, vez ou outra, descem à Terra espíritos de altíssima luz, espíritos de hierarquias muito superiores à média daquelas que habitam a Terra, mas com o propósito de fazer esses planetas, no caso nossa Terra, evoluir mais rapidamente. Porque, como a Leila colocou, a depender do nosso ritmo, nas nossas disposições, demoraria muito. Então, Deus, em sua misericórdia, envia-nos espíritos de outros órbitos, de outras casas planetárias, outros sistemas solares, para nos adiantar, para nos impulsionar. E assim sempre foi. Agora, ainda diz aqui os espíritos, a Kardec diz assim, são outras tantas estações que, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Então, nós precisamos obter a certificação para podermos usufruir dessas benesses que são propiciadas a esses mundos onde já se depara elementos de progresso. E que nós, naturalmente, todos lá um dia habitaremos, e as outras casas, outras moradas da casa do Pai, como nos lembrou Jesus. Agora é questão também de tempo e de esforço pessoal. E ainda continua, é-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. E aqui, quando eu leio isso, eu me lembro que é uma recompensa. Logo, não é um privilégio. A recompensa se dá àquele que já tem méritos bastante. Assim como também, igualmente, é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro, ainda mais infeliz, do que aquele a que se vê impedido de voltar quando se obstinaram no mal. Aqui permito também esclarecer que o espírito, como individualidade, ele não retrograda, não é remetido a um estágio anterior de sua própria evolução, porquanto a jornada ela é muito longa e o nosso progresso ele é individual, ninguém o fará por nós, já temos dito em outras ocasiões. Então, o fato de aqui eles hoje estarem habitando não quer dizer que continuarão, poderão ser degradados para planetas compatíveis com os elementos de progresso apropriados que eles têm. Então, se esses elementos ainda não são suficientes para eles se tornarem melhores, bondosos, compassivos, caridosos, eles retornarão à medida em que a Terra evoluir, passará a ser habitada por espíritos de outro naipe, de outra elevação, eles serão conduzidos
de maneira vibratória, porque eles se sentirão mais ou menos como aquele chamado estranho no ninho. Como quer dizer, essa casa não é minha, eu me sinto mal. Ele vai procurar outros mundos, por intercessão dos benfeitores espirituais, a outras casas planetárias. Tudo bem? Kardec, ele faz essa reflexão nesse item 5 do capítulo 3, falando agora, já nesse finalzinho, são três possibilidades. Três possibilidades. Uma recompensa, uma punição, um castigo, ou uma expulsão. O bom aluno, ele pode ser recompensado, ganhando um prêmio, ganhando uma viagem, ganhando um troféu, a recompensa pelo seu esforço. O mau aluno, ele pode ser punido. O castigo do mau aluno ou daquele aluno ainda indisciplinado, que não se dedicou, qual vai ser a punição, o castigo dele, entre aspas? Vai ser o quê? Provavelmente a reprovação. Chegou o final do ano, os colegas avançam de turma e ele fica no mesmo estágio que ele se encontrava. Para uns é a recompensa, para outros seria o castigo. Que seria o castigo. Nesse sentido. E ainda tem aqueles... Só um detalhe, não é Deus castiga não, tá? Antes que alguém pense, então existe o castigo divino. Não. Nós sofremos a punição, a consequência. Eu sempre digo também, Vileila, você já ouve, você é testemunha, né? Você fica quietinho aí. Diz o seguinte, que a vida não nos dá nada, senão aquilo que nós damos a ela. Então, ela nos retribui. Então, vamos caminhar. Porque o mau aluno que não se dedicou, que foi indisciplinado, que foi acomodado, não é o professor que o reprovou, né? Mas ainda tem a terceira colocação de Kardec, que é aquele aluno que ele pode ser convidado a se retirar da escola. Ele vai ser expulso daquela escola, vai ter que procurar outra. E nós estamos aqui como alunos nesse planeta. Então, voltando aqui, encerrando essa reflexão que Kardec diz, mas só para que a gente fixe bem, né, o que ele quer dizer. Ele diz o quê? O espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, mas ele pode receber uma recompensa ascendendo a um mundo de ordem mais elevada. Ele pode querer. Há espíritos que dizem, não, eu agradeço, mas eu quero permanecer aqui porque eu quero continuar ajudando. Ele pode receber a punição, como ele diz. Aí vai acontecer o quê? Vai se prolongar a permanência no mundo de dores, no mundo de aflições, mas ele pode também ser relegado para outro mundo mais infeliz do que aquele que ele se encontra. E aí nós sempre lembramos muito o quê? De Capela, que aqueles espíritos, né, vieram de Capela. Quer colocar alguma coisa, Roberto, com relação a isso? Sim, exemplificativamente, que é claro que nós estamos falando, para que possamos entender como é esse mecanismo. Quando a Leila colocou agora que seja expulso da escola, não quer dizer que aqueles que hoje não merecem continuar na Terra, eles serão expulsos, não. Quando nós falamos em planetas de determinado grau hierárquico, desde os primitivos até os mundos felizes, naturalmente cada um deles guarda vibratoriamente uma característica específica. Eu vou fazer uma comparação bem forte, só para que entendamos isto. Quando, por exemplo, um espírito ele receia aproximar-se de uma chama, de um fogo, porque o espírito não queima, mas ele, neste momento, ele está encontrando um limite para ele não ficar ali, dentro do fogo. Imagine, então, que vibratoriamente ele tem as sensações amargas, sensações doridas, sofridas mesmo,
de permanecer aqui na Terra, porque nós já conquistamos um degrau evolutivo, assim como o planeta, e eles, então, vibratoriamente serão transladados para outros planetas onde se sintam melhores. Porque não vemos, assim, um anjo com uma espada e tal, você agora vai ficar lá no outro lugar e não aqui mais. Não, não é por aí, é vibratoriamente. É o que eu deduzo dos conhecimentos que a doutrina espírita nos passa. Mas então, amigos, encerrando essa reflexão de Kardec, desse item 5, dessas diferentes categorias de mundos habitados, esse item, ele comentou no subitem 3, 4 e hoje o 5 do capítulo 3. A semana que vem, ele vai falar sobre a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Aí nós vamos ter aquelas respostas que às vezes a gente, mas eu não entendo por que tantas dores, tantas misérias, tantas aflições. Ele vai, Allan Kardec, semana que vem, nesse item Destinação da Terra e Causa das Misérias Humanas, nos responder àqueles que ainda, às vezes, questionam, ficam refletindo, e é importante, né, a gente filosofar. Aproveitamos, antes de darmos continuidade, para encerrarmos a nossa noite com a nossa prece, para aqueles que foram chegando devagarinho, que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, aproveitem, coloquem, ao final ela será magnetizada. Aproveitamos também para cumprimentar o nosso querido amigo José Roberto, seja bem-vindo, a Gleice Luz, o Geraldo Rodrigues e todos esses amigos e amigas tão especiais. Antes de fazermos a nosso agradecimento, a nossa prece final, lembramos aqueles que também vão estar conosco assistindo a nossa gravação, mantenham-se confiantes, em sintonia, participando como presenciais estivessem, e tenho a certeza de que os benfeitores amigos estarão apostos para acolher as necessidades de cada um. Para aqueles que estão agora aqui, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, com muita fé, com muita esperança, mas os que sentem que têm condições de doar, vamos agora sermos os trabalhadores do Cristo, aqueles trabalhadores que o Cristo aguarda. Ele nos disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então vamos fazer a nossa parte, vibrando muito amor, muita esperança, muita paz para o nosso planeta. Então convidamos a todos, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar um campo florido, iluminado, perfumado. Jesus olha para nós, estende suas mãos amorosas e diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. E uma paz se manifesta nos nossos corações. Nós começamos a sentir essa vibração de amor, de paz, de fraternidade, de tolerância, de perdão. Vamos nos envolvendo nessa energia, nessa vibração de amor, nos unindo, criando uma grande corrente para envolver todo o nosso planeta Terra. Os emissários divinos se aproximam de nós. Os governadores espirituais de cada nação se fazem presentes. E nós vemos o nosso orbe se iluminando, se transformando, as sombras se dissipando, a luz se manifestando. E nós lembramos quando Jesus disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Nós somos centelhas divinas, possuímos dentro de nós uma partícula do nosso Pai, do nosso Criador. Depende de cada um de nós deixarmos essa centelha se iluminar,
essa centelha crescer para envolver a todos aqueles que se encontram à nossa volta. Sejamos nós os pacificadores. Sejamos nós aquele que, ao chegar, transforma o ambiente de paz, de harmonia, de alegria. E nesse momento nós convidamos a todos para vibrarmos muito amor, muita paz, muita proteção, com muita confiança, juntos com cada benfeitor amigo. Nós vamos agora transformando o nosso planeta, percorrendo todo o nosso orbe, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de amor, suavemente vão sendo depositadas sobre o coração de cada um desses irmãos, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, nós também vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Vamos vibrando muito amor. Deixemos os nossos corações se expandirem. Vibrações de paz, de harmonia, sentimentos de fraternidade, de humildade, de tolerância, de perdão. E os benfeitores amigos, juntos conosco, vão transformando o nosso orbe. Confiemos. E enquanto os emissários divinos vão auxiliando, nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações e de tudo que for possível ser magnetizado, para aliviar, para consolar, para curar. Vamos vibrando muito amor, como nos ensina Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. E enquanto os benfeitores, se utilizando das nossas vibrações, vão trabalhando em benefício de outros, nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos emissários do alto, para que eles possam cuidar, velar pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, que eles possam cuidar e velar pelo aquele companheiro mais difícil, mais necessitado, mais intolerante. Vamos abrindo as nossas mentes para os emissários do bem poderem oferecer o que for necessário.
Quantos benfeitores amigos vão dando continuidade, acolhendo aos nossos pedidos. Nós vamos agora abrindo os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que neste momento nos é ofertada. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura percorre todo o nosso ser, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Essa energia percorre todo o nosso corpo perispiritual e se expande para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos sentindo agora a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E enquanto os emissários divinos nos aplicam em nome do Cristo Jesus o magnetismo de amor, nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Com gratidão a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, protetores das nossas vidas, agradecendo a Jesus e pedindo: Senhor, abençoa, Senhor, a semana que se inicia, o próximo mês que se inicia, que seja um mês de paz, de harmonia, de boas notícias, que seja um mês de muita abundância. Com gratidão, Senhor, nós te pedimos, dai-nos a força, a perseverança para continuarmos buscando sempre a Ti. Que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz. Vamos encerrando com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, e pedindo que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, que bom estamos aqui juntos, cumprimentando todos vocês. Nós vamos encerrando, lembrando a todos vocês que amanhã, segunda-feira, dia 31 de julho, o último dia
do mês de julho, nós temos a nossa palestra segunda-feira às 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, e nós temos na terça-feira o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para a reunião de vibração, que é toda terça-feira, às 20 horas. Então, amigos, fiquem em paz, uma semana abençoada, e nós vamos encerrando com um abraço fraterno para todos vocês, e o Roberto também se despede. Então, muito agradecido também a todos vocês pelo compartilhamento das experiências, e falamos muito em vibrações compensadas. Então, nessas ligações, nós também estabelecemos laços muito fortes. E com base nesse relacionamento, tendo-os como suporte de nossas ações, que possamos iniciar mais uma semana, sob a égide do Cristo, e dentro da transitoriedade que estão todas as posições humanas de hierarquia, como superioridade, inferioridade, poder, cargo, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, que nós possamos, então, vermos nisso desafios, mas não nos esquecendo de que somos espíritos perenes, ou seja, imortais. Então, que essa semana seja pródiga em realizações, conquistas para cada um de nós. E que até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir.